Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para continuarmos as nossas conversas sobre Esperanto com a nossa querida Ieda Freitas e convidados. Venha, junte-se a nós. Vamos entender um pouco mais o alcance, a importância dessa língua muito interessante. Que tem essa proposta, né, de ser uma linguagem universal. Você conhece Esperanto? Não? Então, vem com a gente. Boa noite a todos e a todas. É com grande oportunidade e prazer que estamos aqui novamente para conversar um pouco sobre o Esperanto, o Espiritismo e, continuando nesse contexto, vamos pedir a Neuzinha para ela passar o vídeo. Agora que assistimos à música, eu vou passar para a parte do livro Vida Feliz. E tanto no idioma Esperanto como em português. Vida Feliz. Esse livro é psicografia do irmão Divaldo Franco pela veneranda Joana. Ela diz para nós, através do capítulo 8, vive sempre em paz, uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, não teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-lo. Nesse momento que estamos vivenciando aí, essas tempestades e tudo, então esse livro busca muito que vivamos em paz consigo mesmo e através dessa paz interior que possamos transmitir para toda a humanidade. E aí vou passar para o texto no idioma Esperanto. Vivo Felicia, dictita pelo espírito Joana de Ângeles, tradukita de Oswaldo Pires de Holanda. Vivo tiame pace, consciência tranquila, que ne alportas memi reprochum, pro pacientai agoi, nec tima estontai, nascas harmonium, nenio exteras, perturbas tranquila coro, e o pulsas
la tacto de la juste plenumita devo, la pazzo meritsa viam tutam clopodon poratinguidim. E como nós sabemos que tem até a música, né, de Nando Cordel, que fala da paz. Agora eu vou passar o texto para nosso irmão, ele se apresentar e falar sobre o Evangelho, como está aí no texto, Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa vesperam. Saudações. Boa vesperam. Bom volo. Me salutas ao Chile. Eu saludo a todos. Ressalutam. E agora eu vou passar o primeiro texto para você, meu irmão. A ideia interna presente no Evangelho, Espiritismo e Esperanto. La interna ideo ĉeestanta en la Evangelio, Espiritismo kaj Esperanto. Essa é a ideia que eu quero trabalhar hoje. E dentro de um contexto para enxergar a realidade, o caminho, o nosso dia, nosso momento atual e o nosso amanhã. Então, espero poder ser claro e caminhar com raciocínio de forma que todos possam apreender a ideia que quero passar. Iniciemos, então. Pode colocar o primeiro slide. O próximo. O próximo, né? Deixa eu passar. Isso. A Terra. Latero. Como compreender onde nós estamos, né? A Terra, eu busquei aqui o auxílio de Emmanuel no livro Roteiro, de 1952. Uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente, matriculados nos várias raças e nações. Jesus nos fala também, muitas moradas na casa do Pai. O Espiritismo nos esclarece que são diversas categorias. Hoje, nossa escola é um mundo de provas e expiações. Nós estamos a caminho do mundo de regeneração, certo? Veja bem a imagem. Nós estamos lá. Sala de aula. Né? Lerneio é escola em Esperanto. Cada país, por meio da sua cultura, da sua língua, de seus valores, traz importantes ensinamentos para todos nós, espíritos que aqui estamos vivendo no planeta Terra. Vamos, no nosso raciocínio, dar uma olhada em um entendimento especial para a língua, né? Entender um pouco a sua importância, a qualidade da nossa comunicação, a importância do nosso relacionamento. Por quê? Estamos todos nessa escola. Tiui estas en la lerneio. Nós todos estamos na escola. Certo? Então, o meu raciocínio parte daí. Estamos na escola da Terra, como diz Emmanuel. Próximo slide, por favor. Pulou 2. Isso. Então, eu disse falar da língua, da linguagem. Esse Vygotsky, um psicólogo bielorrusso, ele nos trouxe um estudo muito profundo na sua época, 1920, né? É o pensamento verbal que nos ajuda a organizar a realidade em que vivemos. É no significado das palavras que pensamento e linguagem se unem. Estou vendo a imagem ali, nós estamos vendo 2 pessoas conversando, né? E procuramos colocar a ideia da linguagem. Porque é por meio das palavras que o ser humano pensa e é com base nela que compreende e organiza o mundo que está à sua volta. Vygotsky, nos seus estudos, fala que por volta dos 2 anos, o pensamento se encontra com a linguagem e o nosso cérebro começa a funcionar de uma nova forma.
sentido das palavras representa a vivência de cada pessoa. Há também o relacionamento social. E aí começa a dar um sentido maior. Veja bem, como poderia entender? Se eu vou para Minas Gerais e pego um lanche, como esse lanche, mas que gostoso, que bom, não é? E aí o mineiro fala, mas é um trem bom. Eu abro os olhos, ouvido e falo, trem? Um trem bom? Mas como assim? Que sentido tem para ele um trem bom? E que sentido tem para mim um trem bom? Quantas expressões não estão na nossa linguagem que fazem parte do mundo e explicam uma realidade para aqueles que a falam? Olha, não fique com essa batata quente na sua mão, hein? Talvez se traduzíssemos ao pé da letra para um esperantista lá da França, da Alemanha, ele fala, mas o que você quer dizer com batata quente na mão? Ou algo assim como, não vá chorar as pitangas. Mas que sentido tem chorar as pitangas? Percebe, então, a importância das palavras ao organizar a realidade que nós estamos vivendo? Como isso é fundamental? Mas é a evolução que acontece, ela está relacionada com a evolução da sociedade, com o sentido. Então, é fundamental valorizar e desenvolver nossas habilidades de fala e linguagem para que a comunicação fique mais significativa. Então, fala. Esperanto, me parolas? Sim, eu falo. Sprechen Deutsch? Fala alemão? Não, je ne parle pas, je ne parle pas. Eu não falo. É francês. Vamos em frente. O próximo slide, por gentileza. Deixa eu puxar você. Lei do progresso. Legio de progresso. Vejam bem a imagem, né? Nós temos ali um desenho que eu procuro colocar, né? O livro O Evangelho segundo o Espiritismo fala o progresso é uma das leis da natureza, porque nada fica estacionário na natureza, né? Então, a fala e a linguagem, eu posso olhar lá atrás. 8.000 anos antes de Cristo, os sumérios foram os primeiros a usar a escrita em cavernas. 3.000 anos atrás, os egípcios usavam gravuras e desenhos para representar sua cultura. E nós, como seres humanos, olhando o desenho aí, fomos mudando, crescendo, evoluindo, mudando o pensamento, aprimorando a palavra. Mas trazemos nesse contexto de caminhada evolutiva experiências muito duras, muito difíceis. Né? O homem das cavernas, a caça, os animais, o ataque, a morte, o medo, o perigo, as tribos vizinhas, as tribos diferentes, os homens com medo uns dos outros. Que história longa e profunda, gravada lá no inconsciente histórico de todos nós. É uma realidade fundamental. E aí, como mudar isso? Como quebrar essa história toda de sofrimento, de luta, de batalhas que trazemos ao longo dos tempos da nossa evolução espiritual? Lei do progresso. Vamos então ao próximo slide? O Evangelho. La Evangelio. Quando Jesus vem até nós, como está o ser humano? Ele fala muito bem, ele conversa. Paulo coloca uma carta para Efésios e fala assim, e renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Sentir? Espera aí. Sentir vem antes de falar. Sentir, falar, agir. Como é esse renovar antes de sentir? Será que no tempo de Jesus ele poderia explicar as coisas com clareza e lógica, como nós usamos hoje? Talvez fosse muito difícil. Emmanuel, no seu livro Roteiro, nos fala do ser humano daquela época.
tem um trecho aqui que eu quero citar. É a psicografia do Chico Xavier, que fala assim: os pais podiam vender as crianças. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los para serviços domésticos. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o consentimento da justiça. Imagina o que sentia o ser humano naquele momento. Antes da palavra, vem o sentir. Sentir o outro, sentir a si mesmo. Então, o mestre, na verdade, não discutia. Ele contava parábolas, não é? Contava histórias. E as parábolas tocam ao coração. Fazem com que a gente possa sentir melhor algo que vem lá de dentro. E como eram as palavras de Jesus? As parábolas diziam o quê? Por exemplo, atire a primeira pedra que tiver sem pecado. Lembram-se dessa parábola? Mas antes, com a pedra na mão, a pessoa parava e entrava dentro de si mesmo e falava: mas eu também errei, eu também pequei, como posso julgar? E olhando para si próprio, olhava para aquela mulher que estava lá e não tinha forças para seguir. Ele sentia o outro ser humano e jogava a pedra fora e ia embora. Quantos ficaram para tirar a pedra? Nenhum. Nenhum. Né? Então, veja, antes da palavra, ele fazia a pessoa sentir a si próprio, sentir o outro. É o que Paulo nos fala: renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. E aquela parábola do samaritano, né? Samaritano era aqueles lá, não, né? E ele usa o samaritano como exemplo para socorrer aquele que foi roubado, estava jogado ao chão. Quem é o próximo? Perguntou, né? E ele fala a parábola do samaritano. Lembrando que é preciso sentir, precisa nascer lá dentro primeiro. Isso é muito importante. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, as lições do mestre começam assim: olhe para você, sinta-se, olhe para o outro, sinta o outro, para dizer que somos todos irmãos. Jesus buscava despertar o sentimento humano, indo além das palavras, buscando com suas parábolas libertar o ser humano de suas crenças erradas, das crenças que ao longo da história, das lutas, das conquistas, das batalhas, criaram a distância entre um e o outro. Você fala diferente? Você tem costumes diferentes? Eu tenho medo. Eu fico no alarme, eu fico pronto. E ele tinha que romper tudo isso. O Evangelho, que dificuldade devia ser para o mestre para poder fazer com que despertassem o outro como um irmão, como um ser humano digno de compaixão. Perdoarás 70 vezes 7, compreenderás o próximo. Veja, esse é o primeiro passo. Sentir o outro, sem preconceitos, sem medos. E aí, como não podia falar tudo, ele falou: olha, lá na frente virá o Consolador, que vai esclarecer mais do que eu estou podendo fazer agora, porque vocês não têm ainda como fazê-lo, como compreender. Vamos ao próximo evangelho. E aí chegamos aos tempos do Consolador. Estamos em 1857. Olha, são 1857 anos depois do trabalho de Jesus, de fazer despertar o sentir no ser humano.
Estamos com mais capacidade de pensar? Ah, estamos sim. E essas perguntas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Io iniestas, de que niveles, quien iras? Agora estamos no tempo do iluminismo, começando lá no século XVII, entrando para o século XVIII, uma renovação intelectual que estava na Europa toda, né? Se libertando dos séculos anteriores, da imposição dogmática, e tem que pensar o que eu quero, tem que falar o que eu penso. Estamos no iluminismo. E os homens que nasceram naquele tempo para poder mudar o mundo, né? Transformar. O que acontece? Vamos dizer, temos a Revolução Industrial, né? Temos as primeiras descobertas, a bateria, a máquina a vapor. Olha que dinâmica. Então, é a ciência, o iluminismo defende o desenvolvimento científico. Acredita que este leva o progresso à humanidade e à formação de uma sociedade sem injustiças e sem tiranias. É no iluminismo que nasce a ideia de liberté, fraternité, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E aí há um ponto importante, que eu vou capturar lá do Livro dos Espíritos, a questão 894, pensando na questão de evolução, né, que nós falamos no início. A questão 894 diz: nos mundos mais elevados, o sentimento do bem é espontâneo em toda parte. Veja, o sentimento. Não é a lógica, o raciocínio, a ciência, o intelecto. Não, o sentimento do bem. E a doutrina vai trabalhar esse sentimento agora com as luzes da razão, da ciência, mas colocando sempre como ponto fundamental o próximo, o outro. Qual é a frase principal? Fora da caridade não há salvação. Né? Para não falar da outra que fora de... Não é fora da caridade. Mas quando Kardec quer deixar uma mensagem para vocês, espíritas, o que nós encontramos lá? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, o amar, mas o que é o amor? Amor nasce de um sentimento profundo por si e pelo outro. É o evangelho que renasce, que se fortalece num mundo que está em plena transformação. Totalmente. Há um trecho muito importante que Kardec está dizendo que reconhece aquele momento. Veja o próximo slide. Isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As relações de povo a povo tornam-se uma necessidade e, para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar mais rápidas as comunicações. O que nós temos em 1937? O aparecimento do telégrafo. Em 1876, o telefone. Né? Em 77, Dom Pedro inaugura o telefone aqui no Brasil. Então, as relações entre os povos se tornam uma necessidade. E aqui é um ponto muito importante. Porque se nós estamos nos contactando com os vários lugares, se começa em 37 o telégrafo, em 76 o telefone, na medida que vai se ampliando as redes de telegrafia, as redes de telefonia, as cidades, os países vão se aproximando, né? E é fundamental, porque no iluminismo que tem a ideia da enciclopédia, da disseminação do conhecimento. E não é nesse tempo que nasce um senhor chamado Lázaro Luiz, como é mesmo? Zamenhof? Né? Não é filho desses tempos? Vamos ao próximo slide. Isso, 1887. E olha, talvez a gente possa trazer uma mensagem aqui que a espiritualidade nos mandou. Ele reencarnou, né? Ele nasce em 59,
é uma vida difícil. Mas no livro A Língua que Veio do Céu, da FEB, né, 2016, há um trecho que me chamou muito a atenção. Percebera-se que grandes comunidades se mostravam divididas por línguas várias e múltiplos dialetos, lá na espiritualidade. Imensas dificuldades para o intercâmbio dos povos desencarnados. E nos informam que foram quase meio século de trabalho para a criação do Esperanto na espiritualidade, com numerosas equipes trabalhando, nascera por fator de aproximação das coletividades espirituais. E veja, Zamenhof vem nascer em 1859, na Polônia, sob o Império Moscovita. E como era o lugar onde ele nasceu? 200 línguas se falavam. Você imagina uma realidade dessa? 200 línguas faladas num lugar pequeno? Imagina você sair na padaria e não entender o que o outro fala. Ou você ir até o supermercado, o empório, e são outras pessoas com outras línguas, com outra cultura. E o que eles vendem lá não é o que você costuma comer na sua casa. Como deve ser difícil. E um olhando para o outro assim, não, você é diferente. Não, que história é essa? Não. Que realidade forte e marcante para despertar naquele espírito que estava nascendo a missão que ele trazia. A missão de trazer o Esperanto, a língua internacional criada na espiritualidade, aqui para a Terra. E aí nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar com muita força. Alvi, no Esperanto, nós temos aqui o primeiro congresso em Boulogne-sur-Mer, em 1905, onde essa prece sobre o verde estandarte. A ti não viemos com crenças nacionais, com dogmas de um cego fervor. Silenciam agora todas as divergências religiosas e rege apenas o credo do coração. Opa! Credo do coração? Isso é sentir. Sentir. Com ele, com esse credo do coração, que é igual em todos os homens. Então nós somos todos com uma essência comum? Muito interessante. Com eles, o mais verdadeiro, sem inspiração, sem imposições por luta, nós, membros da humanidade inteira, estamos de pé junto ao vosso altar. Sem luta. Credo do coração, olha o sentir. E aí, o Esperanto tem toda a sua história, tem o primeiro congresso, o segundo se repete, e as pessoas... Haviam outras línguas naquela época? Sim, criaram-se outros projetos de língua, mas talvez essa ideia interna de sentir o próximo e com isso entendê-lo e ao compreender criar um caminho de comunicação é que fez com que o Esperanto permanecesse. Porque ele estava na mesma linha que a doutrina aqui de 1857, que o Evangelho lá do começo com Jesus. Há uma linha tênue que às vezes nós não percebemos. Podemos passar para o próximo? Depois que você sente, aí você fala. E que você fala vem de dentro de você. Então, para que a palavra represente aquela evolução que o Livro dos Espíritos nos falou, é preciso que tenhamos atenção. Como diz Emmanuel aqui em Vinha de Luz, em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Tie lavorto estas indexo de nia evolua positio, nepras gin plibonigi, lumigi, cae nobligi. Então, percebam,
mesmo falando na mesma língua, no mesmo lugar, eu preciso enobrecer a palavra. Para enobrecer a palavra, eu preciso sentir algo mais profundo, como disse Jesus, como falou a doutrina. O próximo, amar ao próximo. Sem essa aceitação de que, embora nós não tenhamos costumes diferentes, temos hábitos diferentes, nascemos em lugares, em posições e circunstâncias diferentes, ele também é meu irmão, e no fundo do coração nós temos um elo profundo de ligação. Então, vale o ensinamento de Emmanuel. Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Porque eu posso até falar o Esperanto, mas se eu for rude, se eu for agressivo, como é que eu vou criar uma ponte de paz e de entendimento? Se eu for impositivo, se eu quiser colocar as minhas ideias de qualquer jeito, de qualquer forma, como é que eu vou criar um ambiente de paz e de entendimento, de fraternidade? É preciso iluminar a palavra, sempre. E começa iluminando interiormente. Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Uma frase: a vida é movimento, progresso, ascensão. Sempre. Queria que observasse bem essa imagem dessas 4 criaturinhas aí, que como se ligassem os mundos e uma ponte entre elas, a estrelinha verde. O que significa? A ideia interna, amor, amo, la interna ideo. Amem-se uns aos outros, amo uno l'alian. Mas para fazer isso é preciso conceber o outro como um ser humano com menos direitos, com igualdade. Veja, quando é que o ser humano pode pensar dessa forma, assim, o direito de todos os homens, de todos os lugares? 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, é que nasce a Declaração dos Direitos Humanos, dizendo que nós todos, onde quer que você nasça, na China, na França, na Inglaterra, no Brasil, na Alemanha, isso não importa, você é um ser humano com os mesmos direitos. Não é o que o Esperanto falava na sua bandeira? Todos nós temos que respeitar o outro. E para que possamos conversar em pé de igualdade, um idioma que seja ponte entre todos nós. Que não seja obrigatório estudar francês, ou inglês, ou alemão, ou russo, ou chinês, mas que seja uma língua que diga: todos nós temos os mesmos direitos, porque somos humanos, somos irmãos em humanidade. E isso é fundamental nos tempos de hoje. O que é que está acontecendo hoje? Se nós falamos dos sumérios há 8.000 anos atrás, se falamos da evolução do pensamento, da evolução da comunicação, hoje nós estamos no tempo da inteligência artificial. Então, o que está acontecendo? Eu não precisava falar. Eu pego um aparelhinho, coloco aqui, ó, e tudo o que eu disser sai na língua que você entende. Mas será que é só isso? Será que é apenas traduzir o vocabulário? Será que isso será suficiente? Essa é a nossa grande pergunta. Sem a essência do sentir o outro como um irmão, do que adianta colocar um tradutor na cabeça e falar: ó, estou traduzindo tudo, viu? Ó, tá aqui, ó, o tradutor, porque eu falar você entende. Saca só e não me discute, é para ouvir e para entender. Onde está a fraternidade, o amor, a compreensão? Qual é o nosso caminho? O Esperanto apresenta algumas soluções importantes. Nós encontramos no Iar Libro, né, a presença do Esperanto abrindo portas para o entendimento em áreas diferentes. Né? A ecologia, por exemplo, que hoje é um ponto muito importante. Associo de verduloj esperantistoj. Nós temos que falar sobre a ecologia para esperantistas e não esperantistas e criar um elo entre todos nós. Agricultura, Internacia Agricultura Esperanto Asocio, né? Associação Internacional de Agricultura. Porque senão nós teremos a fome no mundo.
Um exemplo claro, no nosso momento agora, o Rio Grande do Sul está debaixo d'água. Toda a produção de uva do Rio Grande do Sul, toda a produção de arroz do Rio Grande do Sul se perdeu. E se nós não soubermos comunicar com os outros países e criar um entendimento nesse campo, né? Medicinistoi, universala medicina esperanto asocio, musico, musica esperanto ligo, ciência, scienzo, internacia e ciência associo esperanto. Esporto, turismo, vegetarismo, biciclado, blinduloi, muitos. O Esperanto tem em suas mãos a oportunidade de abrir o mundo, colocando a ideia interna que nasce no Evangelho, que é fortalecida pelo Espiritismo, que fala conhecer o próximo, amar ao outro, cultivar a fraternidade e a paz. Se nos desviarmos desse caminho, talvez encantados por uma tecnologia, perder-se-á o sentido. E os rumos terão que ser feitos de uma forma mais dolorosa. Consegui transmitir minhas ideias? Maravilha! Só que temos mais minutos ainda para conversar. E aí né? eu quero as suas perguntas. Em termos assim, eu estou aqui com este livro aqui de Ramatiz. Inclusive, nesse capítulo 14, de Kivar Chapitro, ele fala do Esperanto e o Espiritismo. E dentro desse contexto, né, o que é que ele diz aí? Você já está falando, né? E já falou que é um idioma que é simpático, pois, além de ser aceito pelos espíritas, preferem-no também alguns sacerdotes católicos adeptos de esoterismo, teosofistas e outros espiritualistas. Então, dentro desse contexto que você falou aí, é um idioma que é simpático para todos. E quando você fez aquela perspectiva a respeito de Zamenhof, quando ele era já jovenzinho, já se preocupava com o dialeto. Agora mesmo eu estou convivendo com pessoas que moram em vilarejos. E o que é que acontece? O que você mesmo falou, os dialetos diferentes. Então, o que quer dizer isso? Que o idioma Esperanto veio o quê? Contribuir, ajudar todos nós e essas pessoas. É como se diz assim, aquele pássarozinho que eu coloco, leva o biquinho levando o verdinho do Esperanto para qualquer país. E também dentro desse espaço aqui, como você parou um pouquinho, eu vou falar alguma coisa, depois você continua. Tem aquela música, né, Brasília Popocanto, de São João da Ararão. Ela diz assim, e esse momento que nós estamos vivendo, mi petegas alvi, mastro de tuta romaru, que inteiro caimaru, estu patso, cai ne plu estu exito, ne plu estu milito, estu patso tratuta terço fatso. La homoi, paridos fratoi, kai la soldatoi, o mundo é bom, hoje tante la fusiloi, orgoi pugiloi, em la canon. Essa música, não é, meu irmão? Está dentro do contexto do idioma Esperanto, porque é a liberdade, fraternidade, a igualdade para todos nós. E dizendo que precisamos o quê? Estar em sintonia, implorando que a humanidade esteja em paz consigo mesmo. Correto. Para a gente não hesitar, né? Estar sempre esquecendo da guerra e dos canhões. Isso é muito interessante. E se nós não aprendermos a
entender o outro como ser humano, com os mesmos direitos que nós temos, nós estaremos repetindo os mesmos erros que lá no passado as guerras se justificavam em nome da religião, as guerras se justificavam por todo e qualquer momento. Por quê? Porque o outro era diferente, o outro era um inimigo, o outro me causava medo. E nós, infelizmente, nós estamos em 2024 Aqui. e o nosso mundo ainda sofre com as guerras, o ataque russo à Ucrânia, o povo da Palestina sofrendo, o povo de Israel, mostrando que esse aprendizado ainda não foi absorvido por grande parte da humanidade. O papel do Esperanto, o papel do Espiritismo é muito forte. O Espiritismo, com a sua lógica, vai nos dizendo claramente: estamos construindo o amanhã com as ações que fazemos hoje. Se queremos que haja entendimento, que haja paz, que haja compreensão, precisamos trabalhar hoje, agir. Então é sentir, pensar, falar e agir. Os esperantistas devem atuar firmemente em todas as áreas que lhe for possível, para levar a mensagem, colocar a semente de entendimento, de respeito a todos os seres humanos. Se não fizermos assim, seremos absorvidos por uma tecnologia simples e fácil, com uma inteligência artificial que traduz qualquer coisa e não se importa de forma nenhuma com o que o outro sente, se é humano ou se não é. A respeito da inteligência artificial, eu tenho até um blog, mas eu faço perguntas com o idioma Esperanto e também introduzo o vocabulário, o dicionário. Em cima desse contexto, ela me dá a resposta e eu aí faço a interpretação. E é assim que eu trabalho. Depois eu vou te passar meu link para você ver como é que eu trabalho. E você estava... Tem alguém aqui falando. O ketchup foi inventado no período do iluminismo. Não havia geladeira e muitos alimentos estragavam. O ketchup foi inventado para esconder o gosto do alimento que estava estragado e a população comia. É, exatamente. Interessante, né? É uma técnica usada não a favor do bem, mas a favor de quem tinha poder, queria vender mais. Tá, estragou, mas você não vai sentir o gosto, vai comer estragado mesmo. Veja como a tecnologia, se quem a usa não tiver uma ética profunda do bem, vai usá-la para o mal. E a irmã aí fez, a pergunta dela foi bem clara, né? Exatamente. Como você estava falando aqui, eu tenho também esse aqui, Brasília Esperanto, Parnasso, né? De Sila Chaves e Neide Barros. Eu aí tenho aqui é tipo uma poesia, uma estrofe de poesias. Balbina Ferreira, não sei se você deve conhecer. Zamenhof e o Esperanto. Estrofes escolhidas de Balbina Ferreira. E aí, o que é que ela diz para a gente? E vai sintonizar com o idioma. Você quer felicidade? Quer afastar-se do mal? Pratique a fraternidade e a língua universal. Interessante, né? Zamenhof, alma de luz, lá na Polônia, sofrida, nos estudos se conduz e traz o Esperanto à vida. Sendo ainda adolescente, esse ideal criador lançou à Terra semente de paz, de luz e de amor. É interessante esse trechinho. Muito bem colocado. Não é isso? É. E aí, como eu estava nesse instante falando, que sem a paz
E aí, quando eu tenho sempre uma musicazinha que eu digo assim, Dono Alni Patson, Patson, Dono Alni Patson, Dono Alni Patson, Dono Alni Patson. Português tão rápido, né? Dei-nos a paz. Muito bom, exatamente. Eu sou assim, né? Eu gosto de poesia, gosto de música. E vou levando minha vida e agradeço a Deus essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse pensamento, dizendo que eu também tenho um trechinho aqui da doutrina espírita internacional. Doctrino deam caelum, ciência fit, cai consolo. La signoro de promessas Adão do milharo, dividile de la Roma perfetexe, el tie la gefrata e proclamas, del bona novas las immortalidade, homo cum fratidio soledio, estas patro, caive estas tutimunda família. Esse trechinho pequenininho, né, que ela diz, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclama, irmão do céu, da boa nova lei imortal. Homens, fraternizai-vos, só Pai é Deus. Tudo ligado ao Espiritismo, Evangelho e o Esperanto. É a transformação moral do homem. Agora eu vou parar para ouvir mais um pouco você. Sim, a transformação moral que a doutrina espírita sempre nos leva e nos chama a atenção. O progresso acontece, o progresso tecnológico, o progresso intelectual, mas o progresso moral sempre parece que vai mais devagar, vai aquém, não é? Então nós temos poderes nas mãos de transformar o mundo, mas sem a evolução moral, esse poder acaba ficando na mão de aqueles que não têm ética, que dominam, que se põem numa condição de superiores e que com isso causam dor e sofrimento. A evolução moral é o ponto-chave dessa caminhada. E o que a doutrina sempre nos fala? Qual é o problema da humanidade? O egoísmo. O egoísmo é o ponto-chave do problema humano. E egoísmo é voltar-se para si, ser incapaz de voltar-se para o outro. Então, para romper essa casca que nos envolve, é preciso, muitas vezes, da dor e do sofrimento. A evolução tem acontecido sempre não pela clareza do pensar, do entender, do experienciar a vida, mas por meio da dor, por meio do sofrer. Aí que a alma sente realmente aquilo que se passa e se transforma. Por que precisamos da dor? Porque somos ainda muito imperfeitos. Somos seres muito carentes. Caminhada difícil. Planeta de provas e expiações que está chegando ao fim. Planeta de regeneração que está vindo. Para onde vamos? Será que chegaremos lá? Que Deus nos ajude. É tanto que essa hino diz nascer, renascer, amar e progredir. Né? Amar e progredir. Porque ficamos muito assim na roda de Sansara, reencarnando, voltando. E dentro desse contexto é necessário nascer de novo. Né? É muito importante. E Ramatiz fala aqui também, no capítulo 14, a rota do Esperanto é a mesma do Evangelho, pois ambos se afinam. À medida que o homem se evangeliza, também se universaliza e, portanto, necessita de um idioma
que corresponda com êxito e facilidade às suas avançadas inspirações por um melhor entendimento espiritual no mundo. Eis porque o Esperanto já possui cultores em todas raças, credos, religiões e filosofias. Embora devamos destacar que isso acontece porque se trata de pessoas que também são simpáticas e devotadas à melhoria da confraternização da humanidade. Aí sempre eu digo assim, que tem uma música. Amor, 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 é o evangelho em uma só palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Lam, 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 lam. Estás lá, evangelho em apenas um no vorto. Amo via proximulum, que ele vie mem. Dio estás amo. Todo mundo é com música, não tem jeito, vem assim na minha mente. Mas foi o que Jesus nos disse. A pessoa fala do que está dentro de si, né? O que sai do seu coração. E o que está dentro de ti é a música, é a melodia, é o ritmo. Então, não tem como fazer outra coisa. E esse livro dele, né? E esse livro dele, ele passa muita, assim, profundamente a respeito do. Fala também aqui que nós que somos espíritas, a Esperanto Academia da nossa subdivide em vários departamentos destinados a labores e estudos. Ivone Pereira, e ela muito fala sobre essa parte de Camilo, né? Uhum. Ele veio com problema dos registros de passados e muitas vezes, se nós até que somos os simpatizantes, eu não, e você já está na minha frente, eu sou uma sementinha ainda. E aí, o que é que nós precisamos? Nos melhorarmos, né? Internamente, tomarmos consciência que o Esperanto é um evangelho, é uma luz também, que faz parte do contexto, né? Exatamente. Ainda tem um pouquinho de minutos aí, vou mandar você falar alguma coisa a mais. Então, se nós olharmos para o final dos séculos, né, Espiritismo, 1857, Esperanto, 1887, nós queremos nos comunicar com o próximo, mas sem nos conhecer a nós mesmos, o que precisa, então, para despertar o ser humano? O que aparece nessa época? Freud, psicanálise, análise do interior do ser humano, a compreensão do consciente e do inconsciente, o quanto o inconsciente nos influi. O que vem naquele tempo? Jung, o inconsciente coletivo, os arquétipos. Então, essa descoberta mais profunda do ser, para que ele possa se renovar, para que ele possa vencer as batalhas interiores e poder compreender o outro. Mais à frente aparece Lacan, outro psicanalista muito conhecido, que vai dizer: eu vejo no outro, eu me reconheço no outro. O outro é fundamental para mim. Se eu viver numa ilha isolada, sem ninguém, eu não perco o sentido de quem sou eu. Só falta aprender tudo isso. Só falta compreender tudo isso. A importância do outro para que eu mesmo me sinta completo e entendível nas minhas particularidades, dos meus problemas, na minha idiosincrasia. Quando que apareceu Freud? Lá no final, o livro dos sonhos dele é de 1900. Tudo no mesmo tempo. Sem pegar a humanidade. Acorda! Acorda! Uma partezinha aqui que ele fala, né? Amatiz, o Espiritismo, como doutrina de caráter universalista, é divino fermento a aumentar todos os empreendimentos confraternistas. Assim, cumpre-lhe incentivar todos os esforços humanos que tenham por objetivo o quê? A solidariedade
o entendimento entre os homens. Era esse link que eu queria fechando para dizer que o Esperanto não tem religião, né? É aberto para todas. Eu mesmo sou uma pessoa que conversa com o mundo todo. Agora mesmo eu estou conhecendo pessoas que são hindus, acreditam na reencarnação, porque eu sou assim, conheço e vou estudando, pesquisando em cima daquilo, né? Porque à medida que você vai, o Esperanto, ele lhe dá essa sustentação de você estar conversando com o outro, dialogando. Ele aprende o seu idioma também, que tem muitos que se desenvolvem com português, né? E a gente também vai vivendo com a sua cultura, entendendo também a religião, seguidor de Maomé, hindus. Eu conheço budista, vivo com todo esse tipo de pessoas e são solidários, principalmente que eu moro no Brasil. Oh, meu Deus, ô povo para gostar da gente, né, meu amigo? Adoro esse Brasil, adoro. E me dizem que eu sou jovem, eu já sou coroa, dou tanta risada. Mas é porque eu sou assim, uma pessoa alegre e sempre estou pedindo a Deus que me dê sabedoria para crescer mais. Porque sem a gente ter sabedoria para viver aqui, é muito difícil. E dentro desse fechamento aqui, que só tem 2 minutinhos, essa música, Enhorto, a primeira do vídeo, essa música foi Manuel Borges que fez a tradução para Esperanto. Ele já partiu, for passes. E essa música é mediúnica. Ela veio através de Astrogildo, o esposo de nossa Carminha, que era do coral aqui da FEB, Encontro de Luz, e passou a psicografia para essa médium Maiabe. Era isso que eu gostaria de dizer. A riqueza, né? E eu aí fui lá, busquei a música, cantei no coral aqui em Salvador, aprendi também, e posso dizer assim: me sondes isso, me vides em horto, del vivo caigaia, me cantes cunado, caiali ai bracoi, mi curis pochirmo, cai sentes teneron, deli arigardo, cai liri posante, loculo e surmin, mi sentes fascino, e ele ademando, tielo sechante, refodete mundo, mi diris felician, mirinda tiulando. Pois é, meu irmão, é com prazer, plesuro, me dancas alvi, me estas contenta por parolas umbi. La música em horto. E já estamos chegando ao final do programa, mas foi tão rapidinho. Depois eu vou te pedir para voltar novamente. Danko. Muito obrigado. Dankam, mi dankas vin. Que Dio benu vien vojon. Dio benu vin ĉiam. Direi saluto.